Olá, queridos, eu sou o pastor Delvacir Costa e nós estamos aqui dando continuidade à temática Teologia Pastoral. Esse será nosso quinto vídeo falando sobre ministério pastoral, sobre a realidade do pastorado à luz da palavra de Deus. Tenho procurado fugir daquele tradicional, daquele lugar comum e trazido alguns temas avulsos, mas que eu entendo serem extremamente relevantes para o ministério. Hoje, tomando por base Neemias, eu quero falar sobre um homem de Deus sob ataque. O líder não está imune aos ataques pessoais. Mesmo tendo consciência de que está fazendo o que é certo, de que está fazendo a vontade de Deus, o líder sempre será atacado. Neemias, como líder da reconstrução dos muros em Jerusalém, ele enfrentou 4 diferentes tipos de reações contrárias. Ele enfrentou e venceu todas as adversidades porque ele mantinha uma plena comunhão com Deus, buscava sabedoria e discernimento do Senhor para as decisões que deveria tomar. Os 4 tipos de ataque que Neemias sofre começa com um ataque vocacional. Capítulo 2, versículo 19 de Neemias diz: porém Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles não acreditaram no chamado, na vocação, no comissionamento que Neemias havia recebido de Deus. Isso me remete ao pai de missões modernas, William Carey, quando numa assembleia da sua denominação, ele levanta-se e fala sobre a necessidade de se envidar todos os esforços necessários para proclamar o evangelho. O presidente da Assembleia diz para ele: jovem, sente-se. Se Deus quisesse usar alguém, ou se Deus precisar usar alguém para ganhar os perdidos, não será você. Não acreditavam na vocação, mas esse homem, esse jovem sapateiro, torna-se o pai de missões modernas e um grande exemplo de vida missionária. Muitas vezes as pessoas olham para você, pastor, para você que tem um chamado ministerial, para você seminarista, e dizem: você não tem o chamado. Você não tem o chamado. Queridos, um problema que eu vejo é que às vezes nós somos muito afoitos. Quem tem um chamado, ao invés de colocar aquilo no seu coração e começar a trabalhar, e começar a meditar, e refletir, e buscar o auxílio de um pastor, de um líder, de um cristão mais experiente, ele sai alardeando, sai divulgando, sai falando, sai proclamando para os 4 cantos, e isto gera muitas reações contrárias. Guarde no seu coração aquilo que Deus lhe disse para fazer e faça. É interessante que quando Neemias ele chega em Jerusalém, ele percorre toda a cidade em silêncio. Embora houvesse pessoas o seguindo, ele não compartilha, ele não fala, ele não alardeia as suas ações, ele guarda no seu coração. Não fique declamando aos 4 ventos que você tem um chamado. Comece a agir em direção a esse chamado. O homem de Deus, ele é reconhecido, ele não é autoproclamado. O vocacionado por Deus, ele não precisa dizer, as pessoas reconhecem a vocação. Tem muita gente batendo no peito e gritando em alto e bom som: sou um homem de Deus. Essa atitude não é bíblica, essa atitude não é prudente, e essa atitude gera adversários e adversidades gratuitas. Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica por muitos anos, ela disse: ser poderoso é como ser uma dama. Se você tem de dizer às pessoas que você não é. E eu trago isso para o ministério. Ser homem de Deus é assim. Se você tem que dizer que você é porque você não é. Ninguém reconhece isso na sua vida. Mas mesmo aqueles genuinamente vocacionados, eles serão atacados e haverá pessoas que questionem o seu chamado.
As razões podem ser as mais diversas. Inveja, ciúmes porque não têm um chamado, rebeldia porque não querem se submeter, crises que enfrentou e então vê o ministério como algo desprezível, falta de visão espiritual, falta de visão do que Deus está falando. Nem todos ficam felizes com o seu ministério. Você sempre irá incomodar alguém. Quando se produz frutos, quando se tem um ministério relevante, sempre haverá oposição. Pessoas muitas vezes não verão espiritualidade em você, capacidade em você, então elas irão lhe acusar, irão dizer que você não tem vocação, que você não é chamado por Deus. Primeiro ataque sofrido por Neemias, um ataque vocacional. Segundo ataque foi o ataque emocional. Capítulo 6, versículo 19, diz assim: também das boas ações falavam na minha presença e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. O segundo ataque é o emocional. Todo homem de Deus, todo líder, todo vocacionado, todo pastor sofre ataques emocionais. Os adversários procuram infundir medo. E às vezes a gente sente esse medo. Medo de não dar conta do recado, medo dos problemas, medo das crises, medo do que as pessoas irão pensar, medo do que as pessoas irão fazer contra nós. O ataque emocional pode ser o desprezo, capítulo 2:19, ainda eles foram desprezados e falavam das boas ações dos outros, mas nunca as de Neemias. Durante um pastorado meu, eu visitei muitas vezes, uma determinada pessoa, e toda vez que eu ia visitá-la, ela falava muito bem de todos os outros pastores que me antecederam, mas nunca me deu um elogio. Parecia que havia um desprezo total e absoluto quanto ao meu ministério, ao meu trabalho. Comentando com alguém que conhecia essa pessoa, ela disse: não se preocupe, pastor, o dia que o senhor for embora, ela irá elogiá-lo. São pessoas assim que desprezam o seu chamado, que desprezam o seu ministério, que desprezam a sua pessoa gratuitamente. E isso pode ser devastador emocionalmente se você não tiver boa saúde e equilíbrio emocional. Pessoas que fazem pouco caso dos seus esforços, pessoas que falam mal de você, que usam apelidos pejorativos, que torcem contra você, que estão esperando ver você cair para aplaudir e para vibrar. Você sofre críticas. Tudo o que você faz é criticado. Existem 3 tipos de crítica. A crítica é ignorante. Quem critica não sabe o que está dizendo ou não tem todas as informações. O segundo tipo de crítica é a crítica destrutiva. Quem critica quer derrubar você, quer fazer você desistir ou pelo menos desanimar. E existe a crítica construtiva. A crítica construtiva, ela é feita por poucas pessoas, a minoria das críticas é construtivas. São pessoas que se preocupam e que querem o seu bem, querem o bem do seu ministério. Eu tenho algumas coisas para dizer para você sobre a crítica. Em primeiro lugar, não ouça a crítica de quem você não pediria conselho. A pessoa que está te criticando, você a procuraria para pedir um conselho? Se não, não leve essa crítica em consideração. Lembre-se que todo homem de Deus recebe críticas. Você não está imune e não vai passar ileso. Quando for criticado, não faça nada. E mesmo assim será criticado por não fazer nada, por não reagir. Então, entenda isso. As críticas vêm, aprenda com aquelas poucas que você deve levar em consideração e ignore todas as outras. O ataque emocional, ele vem da solidão. Quase todo líder é solitário. Quando você começa a fazer coisas, quando você começa a trabalhar, as pessoas se afastam porque elas não querem pagar o preço, porque elas têm medo de sobrar para elas,
porque elas discordam de você. Então a solidão faz parte dos ataques sofridos pelo líder. E seja preparado para isso. A solidão cobra um alto tributo emocional, mas você nunca estará sozinho. O Espírito Santo está ao seu lado. O cansaço. Neemias trabalhava 24 horas por dia, dormia com a espada do lado, com as ferramentas do lado. Era um trabalho desgastante, exaustivo. O mundo é dirigido por homens cansados. Liderar causa desgaste físico. Um líder muitas vezes ele tem que fazer de tudo, principalmente em início de ministério. Ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ele não tem um horário pré-estabelecido. Tem muita gente correndo atrás. Isso custa caro no âmbito físico. Um desgaste, um cansaço muito grande. 6,19 nós vimos ainda, já lemos o versículo, né? Elogio aos inimigos. Nada do que você faz é suficientemente bom. As pessoas falam bem do seu antecessor, por pior que ele tenha sido. Gente, eu já assumi pastorado de igreja destruída e sempre vinha alguém elogiar aquele que destruiu a igreja, taxando-o de homem de Deus, de excelente administrador e dizendo que eu deveria me espelhar nele. As pessoas elogiam outros líderes para você, falam da pregação deles, do estilo de liderança, da administração, da família, dos seus dons espirituais ou naturais. Todas essas atitudes cobram um alto preço emocional. Nós não conseguimos encontrar nos outros a mesma receptividade, o mesmo elogio que outros líderes têm. E isso nos desanima e nos afeta muito, muitas vezes. Terceiro tipo de ataque que Neemias sofreu, ataque espiritual. 6,12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Vai um profeta chamado Semaías, em nome de Deus, e fala para Neemias uma palavra que segundo ele era de Deus. Esses ataques espirituais, eles podem vir de duas fontes, homens ou forças do mal. Pessoas usadas pelo inimigo para atacar você, para fazerem você desanimar. Tem coisas que pessoas dizem ou fazem sem sentido, sem lógica, sem motivo, e você não consegue entender isso a não ser que você creia na realidade do mundo espiritual. Tem coisas que acontecem no ministério, tem ataques que sofremos, que nós só poderemos ter uma explicação se atribuirmos ao mundo espiritual. Os ataques espirituais, às vezes, partem de pessoas da própria igreja. Pessoas que estão dentro da igreja que deveriam lhe seguir, lhe apoiar. Pessoas que vivem em rebelião. E a Bíblia diz que rebelião é pior do que feitiçaria. Pessoas que desejam o seu lugar, que desejam lhe derrubar, que querem o seu ministério, que querem a sua igreja. Pessoas imaturas, desequilibradas, pseudo-espirituais. Pessoas que são instrumentos ou se tornam instrumentos do diabo para atacar você espiritualmente. E os ataques poderão vir diretamente de forças espirituais da maldade. Opressão, aquela opressão diabólica, demoníaca, sem sentido, sem razão. Mas você acorda assim no meio da noite ou de manhã, ou em qualquer hora do dia, você sente aquela opressão inexplicável. É o diabo tentando derrubar a sua vida e o seu ministério. Manifestações demoníacas no templo, nas visitas, em alguns outros lugares. Visões, barulhos estranhos, sensações estranhas. Tudo isso faz parte do ataque espiritual contra a vida de um líder. E se o líder não tiver maturidade espiritual e não confiar em Deus, ele pode sucumbir. E finalizando, o quarto tipo de ataque é o ataque moral. Neemias capítulo 6, versículos 5 a 7 diz assim, Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do seguinte teor:
Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, esse é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, nenhuma coisa sucedeu. Tudo teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ataques morais, acusações infundadas, injustificadas. Eu vi a história de um pastor em São Paulo, de uma grande igreja. Um presbítero, numa reunião do ministério, o acusou de adultério e com argumentos muito fortes, com algumas evidências aparentemente inquestionáveis. E o pastor foi convidado a entregar o seu cargo naquela reunião. Quando ele chegou em casa, foi abrir a porta, a sua esposa disse, já estou sabendo o que houve, não quero você na minha casa. Ele ligou para um filho, o filho disse, pai, o senhor me decepcionou, não quero saber do senhor. Ele ligou para outro filho, o filho não o recebeu. E dentro de alguns meses, esse ex-pastor andava pelas ruas de São Paulo, dormindo embaixo de marquises, embaixo de viadutos, e ele chorava, e ele gritava, e ele levantava os olhos para o céu, de vez em quando ele gritava, Deus, do fundo da sua alma. Na sua mão, uma garrafa de cachaça, e ele perambulava pelas ruas. Tempo depois, bastante tempo depois, ele passa em frente a um centro de umbanda, onde uma mãe de santo e vários filhos de santo estavam numa sessão. E ele entra, e a mãe de santo olha para ele e diz assim, fica com pena e diz, eu vou dar um passe para melhorar a vida desse homem. E quando ela coloca a sua mão na cabeça daquele ex-pastor, ela dá um grito e tira a sua mão, assustada. E um filho de santo pergunta, o que aconteceu? Isso aí é só um cabeça rachada. E a mãe de santo disse, ele pode ser um cabeça rachada, mas aí dentro ainda existe fogo. E o pastor caiu em si, e ele orou em silêncio, disse, Senhor, se aqui existe fogo, usa-me agora. E ele orou, ele repreendeu aqueles espíritos, e a mãe de santo e todos os filhos de santo que estavam ali ouviram o evangelho e se converteram. O pastor voltou para baixo de um viaduto naquela mesma noite, de repente a Kombi da igreja, com toda a liderança, parou. Pastor, o presbítero que ele acusou, confessou que havia feito isso por inveja, e ele está arrependido e confessou. A igreja está reunida para recebê-lo novamente. Resultado de toda essa história, o pastor foi restaurado, reconduzido ao ministério, e aquele centro de umbanda tornou-se uma congregação da sua igreja, e toda a sua vida foi restaurada. Mas tudo começou por causa de ataques morais. Neemias foi acusado de querer o trono, de buscar ilicitamente o poder. Há pessoas levianas e sem o menor escrúpulo para acusarem. Queridos, duas áreas são potencialmente perigosas na vida de um pastor: dinheiro e sexo. O pastor tem que se cuidar, o pastor não pode dar brecha, o pastor tem que cuidar da sua reputação. E cuidar muito. Reputação é o que as pessoas pensam a seu respeito. Caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Essas duas coisas caminham juntas. Nossa reputação é o que os outros pensam. Nosso caráter é o que nós realmente somos. Caráter é aquilo que você é. Reputação é aquilo que os outros pensam que você é. Um homem de Deus, eu repito, cuida tanto da reputação quanto do caráter. Atitudes impensadas, levianas, podem ferir, podem arranhar nossa reputação. Conversas frívolas, vazias, podem afetar a nossa reputação. Ser autêntico, verdadeiro, não fingido, sóbrio, moderado, resguarda a nossa reputação. Finalizando, o que fazer quando estiver sob ataque? Em primeiro lugar, continue como Neemias, confiando em Deus. Deus está sempre no controle. Em toda e qualquer situação, Ele sempre cuidará de você. Quando Deus diz vem, Ele assume todas as implicações do chamado. Foi assim com Neemias, é assim comigo, é assim com você.
Não deixe de fazer a obra. Não deixe de fazer a obra, nunca deixe de fazer o que deve ser feito. Nas piores situações, continue em frente, continue trabalhando. Neemias não parou a reconstrução dos muros 1 minuto sequer, ele perseverou até o fim. Continue fazendo melhor, é para Deus que você está trabalhando. Intensifique sua vida de oração. Capítulo 4, versículo 9, Neemias fala sobre isso, que ele continua orando. 4:9, deixa eu encontrar aqui. 4:9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda. Primeiro, antes de colocar guarda, orou ao Senhor. Quanto maior a luta, quanto mais intensa a luta, mais você deve orar. Não permita que as lutas, que os ataques diminuam ou interrompam sua vida de oração. Vigie suas ações. Colher de pedreiro, pá, enxada numa mão, espada na outra. Vigilância intensa, vigilância completa e total. Pise em ovos, todo cuidado é pouco. Não dê nenhum motivo para que as pessoas te ataquem. Elas vão te atacar sem motivo. Então não dê arma para o inimigo. Não dê munição para o inimigo. Assim como Neemias não planeje retaliação ou vingança, entregue nas mãos do Senhor. Não tente se vingar, não fale mal de quem está lhe atacando, não tome atitude de prejudicar quem está lhe atacando. Ore intensamente por você e pela pessoa. Se for membro da sua congregação, tome as medidas cabíveis, mas sem sentimento de vingança. Mantenha a sua equipe de trabalho bem informada. Os seus apoiadores precisam saber o que está acontecendo e o que você está fazendo. Cuide bem de sua saúde física, alimentação saudável, sono satisfatório, atividades físicas regulares e consultas regulares ao médico vão lhe ajudar. Cuide da sua saúde emocional, não assuma papel de vítima, não se vitimize. Cuidado com o coitadismo. Cuidado com a ansiedade, tenha um mentor e, se necessário, procure ajuda profissional. Ser um homem de Deus não lhe isenta de lutas, não lhe isenta de dificuldades, não lhe isenta de ataques. Há um alto preço a ser pago pelo ministério. Neemias sofreu 4 tipos de ataque: vocacional, emocional, espiritual e moral. Por que comigo e com você seria diferente? Em meio à zombaria, aos ataques, à calúnia e à traição, em 52 dias a obra foi concluída. Não se preocupe em tentar consertar a sua vida caso você venha sofrer alguns ataques. Lembre-se que você deve continuar perseverando, trabalhando até concluir a obra, porque o Deus que lhe chamou, Ele vai lhe dar vitória em meio a todo tipo de ataque e afronta que você sofrer. Neemias termina o seu livro cheio de esperança. Aliás, todo o seu livro é cheio de esperança. Esperança em Deus, esperança na justiça divina. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Neemias 5:19. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para seu serviço. Neemias 13:14. Também nisto, meu Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da sua misericórdia. 13:22. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. 13:31. Não temos ataques. O Senhor lembra de você sempre e Ele está contigo.